Olá pessoal, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, alunos aqui do curso de homilética. Já coloquei aqui no quadro para que você possa saber que agora a gente está tendo uma aula online do nosso curso, hoje dia 23 de março, segunda-feira. E aí eu quero começar essa aula falando o seguinte, lembrando a vocês que vocês têm um exercício para fazer sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu passei esse exercício no nosso grupo do WhatsApp de homilética. E aí, só lembrando que vocês precisam fazer a pregação, um ensaio de pregação. Então, vai para frente do espelho, ou então faz o que eu estou fazendo agora, grava aí um vídeo, e fale sobre esse texto, faça uma introdução. Ali Apocalipse capítulo 3, aquele contexto ali é a igreja de Laodiceia, tá? E aí você pega direitinho, estuda sobre isso, fala um pouquinho sobre isso e depois desenvolve cada pedaço do versículo de Apocalipse capítulo 3, 20. E aí vai, eis que estou à porta e bato, é o primeiro. Se alguém ouvir a minha voz, é o segundo. Só estou repassando o que eu fiz no WhatsApp. E abrir a porta, é o terceiro. Entrarei em sua casa, é o quarto. Cearei com ele, é o quinto. E ele comigo, é o sexto. Lembrando que você tem as referências a Jesus, eis que estou à porta e bato. Entrarei em sua casa, cearei com ele. E você tem as referências àquele que receber Jesus. Então, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, e ele comigo, e ele ceará comigo. Então é legal, eu já coloquei esse esqueminha lá no grupo, só estou repassando, e aí depois uma conclusão, o que Jesus faz e o que nós devemos fazer. Então tem 3 ações para Jesus e tem 3 ações para cada um de nós. Então estuda sobre isso, tenta montar direitinho, faz um esquema numa folha de papel ou no computador, manda para mim no privado, lá no WhatsApp, do nosso grupo, você manda para mim no privado, para não ficar exposto para todo mundo. E aí depois eu exponho lá, vou expondo lá, se precisar corrigir, eu vou dizer, precisa corrigir e tal. E aí precisa melhorar um pouquinho aqui, tá ótimo. E aí a gente depois vai compartilhando cada um a sua pregação lá no grupo, que por enquanto está fechado, mas depois eu vou abrir para que cada um possa compartilhar a sua pregação depois de eu corrigir e fizer tudo direitinho, tá bem? Bom, então lembrando algo muito importante, a pregação, um sermão, uma pregação, se estudou isso na escola, é como se fosse uma redação. Então, uma redação boa precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Só estou retomando isso na nossa primeira aula. Então, na introdução, você vai falar o contexto daquele texto. Quem assistiu a aula da escola dominical, em que eu falei de Jeremias capítulo 15, ali tudo bem, é uma aula, mas você não é uma pregação, mas você viu a importância do contexto. Então, quando você vai pregar um texto, é importante que você diga qual é o contexto daquele texto, o que está acontecendo para aquele texto ser apresentado. Por exemplo, se você vai pregar sobre o livro de Salmos, qualquer salmo, vou falar sobre o Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 136, o que você vai fazer na introdução? Explicar o que era o livro dos Salmos. Pessoal, olha, o livro dos Salmos, irmão, né? O pessoal é mais íntimo. Então, irmãos e irmãs, o livro dos Salmos era uma espécie de inário do templo, é um livro de cânticos. Você tem aí poesias que foram musicadas e que eram cantadas. De repente, o salmo que você escolheu pode ter refrão.
Aqui, por exemplo, o Salmo 42 e o Salmo 43. Segundo os estudiosos, era um único salmo. Porque se você for no Salmo 42, verso 5, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois aí eu louvarei a Ele, a salvação da sua presença. 42, 5. 42, 11, de novo, então é o refrão dessa música. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? 43, 5, de novo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Então, de repente, o salmo que você escolheu para pregar tem refrão. E aí você vai explicar, igual hoje, nós temos músicas com refrão. Então, os salmos possuíam. Ou os salmos que tenham muita repetição. Por exemplo, o Salmo 23 não tem refrão. Mas o Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada de nada eu terei falta. E depois vai dizer que de nada é esse que eu terei falta. Aí vai dizer: Ele me faz andar em verdes pastos, então eu não vou ter falta de pasto. Ele unge minha cabeça com óleo, então não vou ter falta disso. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, então não vou ter falta disso. E termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, então eu não terei falta de bondade e nem de misericórdia. E habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre, então eu não vou ter falta de morada perto do Senhor. Então, os salmos têm essa facilidade de a gente perceber essa música, que primeiro era uma poesia, claro, aí você tem que estudar, pode se aprofundar nos modos da poesia hebraica, só que assim, você não tem necessidade de agora você, então eu tenho que estudar a poesia hebraica, eu tenho que estudar hebraico para pregar nos salmos. Não, lendo o salmo em português você percebe direitinho isso. Salmos que tem repetições, salmos em que um versículo está ligado ao outro, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro, sempre lembrando aquela coisa da costura que eu vou falando para vocês. Então, é muito importante entender isso. Tá? Então, eu vou pregar, então eu tenho que ter uma introdução. E aí, depois que eu faço esse contexto, aí o pessoal já está familiarizado com isso, aí eu vou para o desenvolvimento. É no desenvolvimento que eu vou colocando pontos. Por exemplo, vamos pegar o Salmo 23. Você pode fazer o desenvolvimento e fazer aquela pergunta inicial no desenvolvimento: o que não vai nos faltar? Né? O que é esse de nada terei falta? O que é esse nada nos faltará? E aí pronto, você vai, versículo 2, versículo 3, cada um dos versículos pode ser um ponto. Ou você pode englobar, ou você pode dissecar, colocar cada pedacinho de cada versículo. Isso pode ser ali os pontos da sua pregação. E aí na conclusão você retoma o que você falou no início. Então, irmãos, nós não teremos falta de alimento, morada, companhia e por aí vai. E aí você retoma tudo que você falou, engloba isso e faz uma aplicação dos dias de hoje. E aí você pode fazer o convite. Você é alguém que tem sentido falta de alimento, de companhia, de morada, de presença de Deus? Você tem ficado nervoso diante das situações adversas? Você precisa de unção? Você precisa de estar fortalecido diante da situação adversa? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Você está nessa situação, isso tudo está na conclusão. Você está fazendo o convite que antigamente a gente chamava de apelo, agora a gente chama de convite, né? A aceitação daquela palavra e, claro, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é o Senhor que faz com que a gente não tenha falta de nada. Então você fez uma pregação em cima do Salmo 23. Tá? Você foi, explicou o contexto, pegou cada versículo e colocou os pontos e
concluiu englobando, repetindo esses pontos, só citando esses pontos para que fique gravado na memória daqueles que estão ali te ouvindo, porque nem todo mundo está anotando, as pessoas estão prestando atenção na sua pregação. Então, assim como os salmos tem as repetições, e isso é proposital para que aqueles que estavam ouvindo pudessem memorizar, no sermão a gente pode fazer a mesma coisa na pregação. E aí na conclusão, você citando os pontos que você falou no desenvolvimento, não vai repetir tudo que você falou, mas você cita isso, você cita na conclusão e faz o convite, tá? Então é importante entender por aí como fazer, tá bem? Então guarde isso. Faça o exercício de Apocalipse 3:20 e lembre sempre que você pode pegar o texto da palavra de Deus e como fazer um sermão, uma pregação, como você fazia ou ainda faz, né? Redação no colégio, produção textual no colégio, introdução, desenvolvimento, com os pontos direitinho, conclusão, beleza? Bom, na apostila, você que veio na primeira aula, você tem a apostila em casa. Se você não tem, você vai precisar pedir para que a gente envie online, tá bem? E aí você entra no WhatsApp e fala comigo. Você que está assistindo e que não é do nosso curso de homilética, você me manda uma mensagem por YouTube, algumas partes. O nosso irmão Vladimir aqui que está ajudando, ele vai colocar algumas partes para você entrecortada na minha fala. De repente, quando eu começar a citar algumas coisas aqui, você vai ver aí, tá bem? Bom, na apostila, nós estamos na página 1, porque foi nossa primeira aula, e aí eu quero retomar a parte em que a gente fala sobre eloquência, tá? E aí eu já falei que é importante você ficar diante do espelho ou você gravar a sua fala em áudio é muito importante, para que você veja como é que você está articulando as palavras, se você está usando os plurais corretamente, se você falou algo em português que não está correto, não está na norma culta. Então, quando você se ouve, você vai passar a ser mais crítico com você mesmo. Isso não é para que você, então não vou mais estudar, eu não sou para isso, não é nada disso. Para você se desafiar a fazer o curso, a melhorar cada vez mais. Eu tenho minhas questões. Por exemplo, eu às vezes escorrego, fico nervosa, aí falo né. Na escola dominical você vai assistir lá, ou assistiu no ao vivo, Jeremias 15, no início da aula eu estava um pouco nervosa, eu falei lá alguns nés, que eu me lembro, acho que eu contei uns 4, e aí já o Mateus disse, no final você também falou, e tal. Então, é importante que eu me ouça, ou se você vai gravar em vídeo, é importante que você se veja, para que você possa perceber no que você precisa melhorar. Todo mundo precisa melhorar, e aí a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e também crescendo na técnica da homilética, da pregação, tá bom? Então, no ponto eloquência, você tem a questão da voz, que é o principal aspecto do seu discurso. Então, essa voz tem que ser audível, tá? Essa fala tem que ser bem articulada. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos o pastor Carlos Roberto, que é um pastor presbiteriano, ele é surdo e ele mora aqui em Saquarema e ele tem vindo. E aí eu faço a Libras para ele. Só que em muitos momentos, tanto na música, durante o culto, quanto na pregação, ele está olhando o sinal, ele está olhando eu fazendo os sinais, mas ele pode estar fazendo leitura labial também de quem está pregando. E às vezes eu não faço o sinal de determinada coisa e diz assim, ele falou isso. Eu perdi, ou eu não sei aquele sinal, e diz assim, é assim. Por quê? Se a pessoa estiver articulando bem, até alguns surdos que conseguem, o sinal é esse, né? Fazer uma boa leitura labial, eles conseguem te entender. Se
ficarem perto, ele entende as músicas muitas vezes, porque ele consegue fazer a leitura labial de quem articula bem. Então, uma boa articulação, aí você pode ir aí pregando cada vez mais em frente à câmera ou no próprio áudio mesmo do teu celular, você vai perceber se você está articulando bem, tá? E isso, pronunciar claramente as palavras, isso trazer o entendimento às pessoas e ler corretamente o texto bíblico. O que acontece? A versão de Almeida, a versão corrigida e a versão atualizada, elas estão em tu e vós. As pessoas verbais são tu e vós. E aí, são duas pessoas verbais com as quais nós, cariocas, e a maioria dos brasileiros, tirando o Maranhão, que fala corretamente tu e vós, nem o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fala tu vai, alguns falam corretamente tu vais. Agora, tem muita gente que fala, tu vai fazer o quê? Como o carioca diz, o verbo está errado. Então, o que acontece? Na hora de você ler na versão atualizada e na versão corrigida do Almeida, você tem lá tu e vós. E aí, você não está acostumado, porque não fala tu e vós, você fala você e vocês. E o que acontece na hora de ler a Bíblia? Lê errado. Por exemplo, muitas vezes, o Deuteronômio vai usar o vós. Então vai dizer assim: ouvi Israel. Ouvi. É o imperativo, é o verbo no imperativo, tá? Na segunda pessoa do plural, que é vós. Então, esse ouvir aqui é ouvir vós, tá? Ouvir vós. Eu já escutei vários irmãos lendo esse ouvir como ouve. Ouve Israel. Não, isso não é ir. Então é ouvir. Ouvir Israel. Se tiver aí lá, ouvir vós, todos os povos da terra, por exemplo, em Isaías. Ouvir, ó ilhas. Isaías tem um texto sobre isso. Então, que vós ilhas, ouvir a palavra do Senhor. Agora é diferente, então isso aqui é um imperativo, na segunda pessoa do plural, que é o vós. Mas também no Deuteronômio tem o tu. E aí você tem ouve, porque existe uma questão lá no Deuteronômio, em que em um momento é a segunda do plural e em outro momento é a segunda do singular. Quando é a segunda do singular, aí é ouve. Ouve Israel. E aí esse ouve aqui, quem é? Tu. Então, ouve tu, Israel. Tá certo? Então, cuidado quando for. Mas é uma questão de português. Mas você está fazendo um curso por causa disso. Então, a gente tem português também para trabalhar, porque você vai explanar a palavra de Deus. E quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aprender, melhor. Então, voltando. Se tiver ouvir, é ouvir vós. Está falando na segunda do plural. E se tiver ouve, é ouve tu. Está falando na segunda do singular. Segunda pessoa do singular. Tá? É um detalhe. Só que se é i, leia i. Ouve. Se é e, leia e. Ouve. Tá? Ouve Israel. Agora, Alessandra, mas eu sou carioca, então eu leio esse é como se fosse um i. Então, ouve. Ouve Israel. Ouve tu, Israel. E aqui, ouvi vós, Israel. É só você forçar um pouquinho o i, porque é aquilo, carioca não fala tomate, né? Carioca fala tomate. Só que você sabe que se escreve tomate, mas você não fala tomati, você fala tomate. Então, essa é a questão. Então, é um detalhe que nos ajuda a trabalhar um pouco a nossa fala. Tá vendo como é importante? Então, nesse curso,
A gente não vai estudar somente homilética, mas tudo que está ligado a esse universo, tá bem? Bom, ainda na página 1, na parte de vocabulário, número 2, vocabulário, diz assim: quantidade de palavras que conhecemos, leitura de mundo. Então, qual é a quantidade de palavras que você conhece? Como é que você vai ampliar isso? Lendo a Bíblia. Existe, né, algumas palavras que são específicas de quem está num contexto de Bíblia. Por exemplo, você não sai por aí falando das concupiscências das pessoas. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo. Algumas brincadeiras, né? Você não diz assim, fala fulano, não, você diz fala vaso. Da onde você tirou esse vaso? Lá do vaso do oleiro, do Jeremias 18, ou então do texto já no Novo Testamento, Paulo falando que o tesouro está em vasos de barro. Então, assim como existe uma linguagem própria desse povo, o povo do livro, o povo da Bíblia, porque você pega uma série de palavras que estão na Bíblia. E às vezes é muito legal, porque a gente vê pessoas que não estudaram na escola mesmo. Minha mãe só estudou até o 4º ano, só até a 4ª série. Poxa, mas ela fala corretamente. Ela já é crente, né? Já é crente há muito tempo, está na igreja há mais de 40 anos e ela fala corretamente, tem um vocabulário vastíssimo. De repente ela só leu a Bíblia esses anos todos, mas ela tem um vocabulário correto. Ela fala, inclusive fala tu e vós corretamente. E pega as palavras da Bíblia e usa mesóclise. Por que usa mesóclise? O que é mesóclise? É o pronome oblíquo no meio do verbo. Então, levantar-me-ei. Por que faz isso? Porque lê Lucas 15. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, na versão corrigida, na versão atualizada de Almeida, que são as versões mais antigas. As versões novas já não tem essa mesóclise. Eu levantarei. Eu vou falar com o meu pai. Mas nas mais antigas você tem isso. Levantar-me-ei, julgar-me-ás. Você tem isso. E aí a pessoa, de tanto ler isso, a pessoa se acostuma com essa linguagem e fala, ouvidar. Senhor, por que te ouvidaste de mim? Ouvidar é esquecer. Mas na versão corrigida, é o Salmo 42, se não me engano. Na versão corrigida, Senhor, por que te ouvidaste de mim? Ou Senhor, por que me esqueceste? E aí hoje em dia não se usa mais olvidar. Olvidar é esquecer em espanhol. Mas existe a palavra olvidar no dicionário de língua portuguesa. Tá vendo? Então, essa leitura, essa quantidade de palavras, esse vocabulário, essa leitura que a gente faz, vai facilitar a nossa linguagem, a nossa expressão. Você que está fazendo faculdade, ou você que estudou e depois foi para a faculdade, o que a gente começa a perceber? Que lá você começa a aprender coisas e a sua capacidade de comunicação e expressão vai aumentando. Porque você começa a ficar mais seguro, porque você está aprendendo, você começa a ter um vocabulário mais vasto, e aí tudo muda. A tua postura muda, a tua forma de falar, o teu jeito de olhar. Não, você agora é alguém que está fazendo faculdade, então você tem uma postura. Na igreja, não, agora você é um evangelista. Não, agora eu estou fazendo curso de homilética, estou recebendo conhecimento. Então, tudo muda a linguagem, muda a postura, muda o jeito de vestir, começa a mudar uma série de coisas, mudam hábitos, porque o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, tudo isso é a palavra de Deus que vai entrando e o ensinamento vai proporcionando isso, e a leitura proporciona isso. A leitura proporciona isso, por isso que é interessante. Bom, e falando em leitura, o ponto 2 fala leitura de mundo. O que é leitura de mundo? Leitura de mundo é tudo aquilo que você consegue interpretar a partir da sua própria leitura de coisas, do teu próprio conhecimento.
Então, por exemplo, a gente está passando por uma situação de caos, uma situação muito difícil, problemas na Europa, problemas na China. Você assiste televisão, aí você recebe no WhatsApp, aí daqui a pouco recebe que aquilo é fake, e você vai filtrando as informações, você vai tendo leitura de mundo. Aí daqui a pouco você diz, isso aí tem política por trás, como é que vai ficar a economia do país? E o que você está fazendo? Você está começando a ter uma leitura não só de eu preciso usar máscara, eu preciso fazer essa aula online, está acontecendo por causa disso, porque você não pode estar presencial, porque não pode ter aglomeração, e aí a gente criou essa aula. Então, poxa, uma coisa é você receber os cuidados pessoais, outra coisa é você começar a ver programações jornalísticas sérias, começar a escutar economistas, começar a ver pessoas que fazem uma coisa chamada análise de conjuntura. Só que isso já tem na Bíblia. Os profetas na Bíblia são aqueles que fazem análise de conjuntura. Até a própria palavra profeta significa aquele que vê antes. Então, o Senhor fala com o profeta, Amós 3:7. Não se esqueça desse texto, já falei na primeira aula. Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas. Então guarde esse texto. E aí você percebe que o próprio texto de Amós 3:7 nos mostra que o Senhor fala aos seus servos profetas, e os seus servos profetas começam a fazer análise de conjuntura. Jeremias, que a gente teve na escola dominical, Jeremias faz uma análise de conjuntura muito interessante ali. Ele sabe que o perigo está vindo do norte, portanto ele sabe o perigo da Assíria, ele sabe o perigo da Babilônia que está vindo, e ele avisa, porque ele faz análise de conjuntura. Deus vai dizendo a ele. E aí, no meio do ministério de Jeremias, o pessoal vai para o cativeiro, para o exílio. Aí Jeremias 29, ele escreve uma carta para quem está lá. E ele diz, olha só, já que vocês estão aí, vivam aí, casem-se, tenham filhos, estabeleçam paz nesse lugar, porque a paz de vocês vai trazer paz para a cidade. Então, olha só, isso é análise, isso é capacidade de análise de conjuntura que Deus foi dando a ele. Não é só o desespero dele, ai Senhor, ai de mim, ai de mim. Ele não fica assim o tempo todo. Ele fica assim nos momentos em que ele se sente sozinho e tudo. Ele foi proibido até mesmo de casar, e Deus falou isso para ele. Em Jeremias capítulo 16, ali logo no iniciozinho, Deus diz a ele, não case, não tenha filhos, porque você vai sofrer com isso. Então olha só, ele consegue fazer análise de conjuntura a ponto de Deus falar o coração dele e ele se proteger emocionalmente. Porque imagina Jeremias com esposa e filhos no meio daquela catástrofe nacional. Então olha que interessante. Então, essa leitura de mundo é isso. É eu conseguir, a partir do meu conhecimento adquirido, fazer uma leitura do que está acontecendo à minha volta, tá? Então, isso é importantíssimo. Bom, o jeito de falar deve ser fácil, comum a todos. Como eu disse na nossa primeira aula, é uma máxima que eu aprendi e eu sempre guardo para mim, tá? Vocês até anotaram, mas eu vou falar novamente, porque hoje certamente a gente tem aí um número maior de pessoas assistindo, gente fora da nossa igreja, esse vídeo é aberto aqui no YouTube. Então, quanto mais nós estudarmos coisas difíceis, mais fácil precisa ser a nossa fala. Então, eu estudo coisas difíceis. E aí eu estudo um livro, por exemplo, o irmão Vladimir, antes da gente começar esse áudio, estava conversando. Aí ele tá lendo um livro do José Luiz Sicre, Profetismo em Israel. Então, ele vai ler esse livro sobre profetismo, depois ele pega um outro autor e lê também sobre profetismo. Aí ele vai começar a ler o profetismo em Israel, ou seja,
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miguel. E aí ele vai ter agora uma leitura diferente dos profetas depois que ele tiver lido o livro do José Luiz Sicre, outros livros sobre o profetismo em Israel. Então olha só como é que a leitura de mundo vai mudando. E aí ele vai dar uma aula sobre isso. Ele aprendeu várias coisas difíceis, o livro do Sicre, um outro livro, começou a ler melhor, começou a estudar mais coisas e tudo. O que ele aprendeu? Várias coisas difíceis. Só que aí na hora de dar aula, o que ele vai fazer? A fala dele vai ser uma fala muito mais explicada, e aí é nisso que vai ficar fácil. Porque aí ele vai, dando aula, ele vai perceber pelo olhar, porque a gente percebe pelo olhar, dando aula, que o aluno não está entendendo. Aí ele vai explicar de um jeito, vai perceber que não... Aí ele tem as cartas na manga. Então vai explicar de um outro jeito, que é o jeito que o Sicre não explicou, mas um outro autor que ele viu, ou um artigo da internet que ele percebeu, ou uma aula que ele teve no seminário, falou sobre isso. Tá entendendo? Então, quanto mais coisas difíceis nós aprendemos, mais fácil precisa ser a nossa fala, fácil nesse sentido de trazer facilidade de explicação para quem está ouvindo. E a pregação precisa ter isso. A palavra da pregação precisa ser uma palavra explicada, precisa ser uma palavra fácil, precisa ser uma palavra de fácil entendimento. Não pode ser uma coisa fechada. Você não pode chegar, porque no grego, porque no hebraico, se você não explicar exatamente o que é aquilo. Então eu só uso dessa instrumentalidade de falar, olha, no grego é assim, porque aquilo é importante para aquela pregação, e eu tenho aquele domínio porque eu estudei 4 anos de faculdade de grego, de português e grego. Agora, quando eu vou falar do hebraico, eu tenho que ter estudado bastante para que eu possa te explicar, a importância disso aqui, como eu falei na escola dominical, a importância do verbo shuv, que é o arrepender-se, é o voltar-se para Deus. Esse verbo é muito forte. Então, eu tive que estudar em casa, isso, ler o texto no original, abrir lá o texto no hebraico na minha casa, estudei, anotei, para que eu não ficasse insegura na hora de dar aula. Ou se eu fosse falar sobre isso, na hora de pregar, eu não ficasse insegura, anoto tudo direitinho. E se isso é importante, não só para mostrar para os outros que eu sei grego, que eu sei hebraico, não. Se isso é importante para o texto que você está pregando, então explique o termo. Não é só falar, o termo é chuve. Aí ia ficar todo mundo, mas o que é isso? O que é? Então tem que explicar, tem que dizer que é importante. Tudo isso é crescimento para a igreja, crescimento para você que está pregando. E aqui também na apostila diz, você precisa saber o significado das palavras que você está falando. Por favor, não use palavras difíceis se você não sabe empregar aquelas palavras. Eu digo isso até para os meus alunos que estão fazendo redação. Então, para impressionar o corretor do Enem, a pessoa que vai corrigir, coloque lá a palavra difícil. Nunca faça isso. Você tem que falar no domínio que você tem das palavras. Por isso que você vai ler cada vez mais e aumentar seu vocabulário. Aí você vai falar naturalmente essas novas palavras e não ficar forçando para que pareça que você sabe muito. Nada disso. Quem sabe muito e sabe tudo é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos ensina. E quando fala, é Ele que fala, não somos nós que falamos. Então a gente tem técnica e a gente vai se esforçando para estudar. Evitar as gírias, linguagem incorreta e ilustrações impróprias. Cuidado! Ilustração é algo importante na pregação, mas eu, por exemplo, não uso muito. Eu prefiro trabalhar bastante contexto do que fazer uma ilustração, mas tem gente que ama fazer ilustração e faz muito bem. Se você é desse tipo, ótimo, é a forma como você prega, tá? Mas não pegue ilustrações que sejam gracejos, porque isso não é muito legal. Você faz a menos que Deus tenha te chamado e você seja desse jeito. Vou dar um exemplo maravilhoso. Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, ele é daquele jeito.
Ele falou uma vez em uma das suas pregações: irmãos, eu queria ser igual ao presbítero sério que eu admirava. Amantíssimo Deus, eterno Pai, estamos aqui devido ao beneplácito da tua vontade. Tudo está na Bíblia, tudo bem, beneplácito está lá, né? As bondades de Deus. Isso é o beneplácito. Mas Deus o usa com uma característica própria dele. Você percebe que ele não está forçando. E aí é muito interessante que o Espírito Santo utiliza o seu servo, o pastor Cláudio Duarte, para fazer com que a gente ria, mas no fundo o Espírito Santo está lá dentro tocando na gente. Aí tem até uma hora que eu gosto quando ele fala assim: você está rindo de você mesmo. Ou mulher, você está rindo de você mesma. Marido, você está rindo de você mesmo. E é um riso que leva à reflexão. Essa é a diferença. Então, é um riso que leva à reflexão. E é uma característica dele, que eu não tenho como imitar, porque não é característica minha. Às vezes, quando eu dou aula, até eu fico muito à vontade. As pessoas dizem que às vezes eu faço algum gracejo, alguma coisa, mas é algo natural também, eu não provoco. Então, não pegue ilustrações que tenham gracejo, que você esteja forçando, a menos, como eu falei, que seja o seu jeito de falar. Mas tudo isso é preciso prestar atenção direitinho e não querer imitar a irmã Alessandra, não querer imitar o pastor Cláudio Duarte. Peça a Deus para te usar no seu jeito, na sua instrumentalidade, porque é a partir da nossa verdade que Deus nos usa. Isso é muito importante. Lembre sempre de Jesus na conversa com a mulher samaritana. Chama teu marido e vem, João capítulo 4. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, isso disseste com verdade. E mais abaixo ele vai dizer: só pode adorar, só é verdadeiro adorador quem adora em espírito e em verdade. A segunda carta de João e a terceira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, também o autor vai dizer nas duas cartas, basicamente a mesma coisa. Fiquei muito feliz em encontrar os filhos que andam na verdade. Então é importante isso, a sua verdade, qual é a sua forma de falar, qual é o seu jeito. Uma coisa é você aprimorar isso, outra coisa é você se transformar em outra pessoa. Então não se transforme em outra pessoa, seja você e vai estudando para aprimorar cada vez mais. Já no finalzinho da página 1, a gente tem aqui, isso é essencial, por isso que isso já está na primeira página, para aqueles que já pregam, que estão fazendo o curso, ou você que está aí assistindo no YouTube e você já prega. Algumas regras de eloquência. Primeira dela, procurar, já falei sobre isso, procurar ler. E se você enrolou como eu agora, o que você faz? Continua. Falou uma palavra de forma errada, conserta e fala a correta, certo? Então, procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Então, se você vai falar de graça de Deus, leia. Se você vai falar, como a gente falou, deu o exemplo, vai falar de profeta, leia. Pega suas bíblias de estudo, pega o que você tem em casa, entra na internet, tem material muito bom. Uma dica do momento. Até anotei isso para falar para vocês hoje. Existem várias bibliotecas do mundo que estão com um acervo totalmente aberto na quarentena do coronavírus. Então, livros que não eram disponíveis estão disponíveis em PDF. Você pode abrir cada coisa maravilhosa. Só que assim, para você que sabe espanhol, tem muita coisa. Para você que sabe inglês, Cambridge está aberta para você. Então, assim, tá uma loucura. Os estudiosos, tá todo mundo frequentando as bibliotecas virtualmente, porque tá tudo aberto. O que acontece? Alguns livros são abertos. Se eu não me engano, a Amazon também abriu vários livros para você ler online. Então, em português mesmo. Então, abra, pesquise, aproveite esse momento para crescer. Então, você está em casa, se você está de quarentena,
quarentena, se você está de home office, olha aí o momento que Deus está dando para você estudar e ter acesso a livros que você não teria naturalmente. Então, entra nas pontifícias universidades, tanto do Brasil como de fora, entra no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, na Universidade Gregoriana, que são ícones, né, de estudo da Igreja Católica. Tem muito material bom de teologia que está disponível e que não estava antes, porque colocaram isso devido à quarentena, à questão do coronavírus. Então, olha o momento. Então, dica para você que está assistindo aí durante a quarentena. Olha aí o que Deus está nos dando. E aí, continuando, então leia bastante, o mais que você puder, sobre o assunto que você vai expor. Isso é o que eu falei. Isso vai te dar o quê? Segurança. Isso vai te dar segurança e você vai conseguir ficar mais à vontade, porque nervoso todo mundo fica. Porque não sou eu que estou falando, na hora da pregação é Deus que está falando. Então nervoso todo mundo fica. E aí o que te dá segurança? O estudo que você fez, tudo aquilo que você falou, e o Espírito Santo vai te lembrar na hora. O que você anotou, mas o que você também não anotou, o Espírito Santo vai te lembrar. Então preste atenção nisso e aí você vai pregar, você vai expor muito melhor essa palavra. Outra coisa, conhecer o público ouvinte. Você precisa conhecer aqueles que estão te ouvindo. Por exemplo, tem visitante na igreja. É muito legal, antigamente, as Assembleias de Deus, geralmente a Assembleia de Deus, que acontecia isso, quando você chegava, a acolhida, a pessoa perguntava seu nome, seu título, você é diácono, você é presbítero, você é pastor, perguntavam de onde você era, se você era visitante, se você não tinha igreja. E essa acolhida e essa abordagem, vamos dizer assim, de saber quem você é, isso ia para o púlpito. E aí a pessoa que vai pregar já prestava atenção de quem eram os visitantes que estavam ali. Então isso era uma chave maravilhosa, como a gente diz, uma mão na roda. Porque aí eu sabia, por exemplo, se o prefeito estivesse presente, se o médico da cidade estivesse presente, claro que eu não ia ficar nervoso, mas ao mesmo tempo eu já sei que aquela pessoa está presente, então eu ia elaborar e tudo, só que para isso, previamente, sempre estudando. Então, conhecer teu público ouvinte é importante. E por outro lado, é o outro lado da moeda. Se o teu público ouvinte é gente muito simples, você está naquela igreja, você está naquele local, você está fazendo missão, então você chegou num lugar simples demais, por favor, não vá usar uma linguagem super elaborada que aquele povo não vai alcançar. Então, preste atenção nisso também. Então, você tem os dois lados. Cuide da sua linguagem, estude bastante, leia muito para que você fale claramente. Mas também cuide da sua linguagem de acordo com o público que está te ouvindo, para que o que você fale seja acessível aos teus ouvintes, tá bem? Eu também escrevo, né? Como alguém que escreve, eu também preciso ter essa preocupação. Então, se eu escrevo, se você é alguém que escreve mensagens, por exemplo, no jornal do município, no boletim da igreja, você precisa ter também essa consciência de que eu estou escrevendo. De repente eu vou precisar colocar uma notinha explicando que palavra é aquela, vou precisar colocar entre parênteses, isso tudo precisa ser pensado, tá? E você também, mesmo no público de pessoas que não têm tanto conhecimento, que não têm tanto acesso, você pode também fazer o seguinte: se aquela palavra é muito... Por exemplo, irmãos, hoje eu quero falar sobre o beneplácito de Deus. Vamos lá, lá em Efésios capítulo 1. É só você explicar o que é beneplácito e pronto. E o beneplácito de Deus é isso, o selo do Espírito Santo. E aí você vai explicando o texto. Ou se no texto tiver a palavra que eu já utilizei, concupiscência. Irmãos, concupiscência é um desejo que se tem.
A soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, desculpe, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O que esse texto quer dizer? Explica o que é soberba, explica o que é concupiscência e pronto. Explicando, todo mundo vai entender, e a partir da primeira vez que você explicou, você pode continuar utilizando essa palavra depois e pronto, tá? É só você pedir a Deus sabedoria para unir essas duas coisas. Bem, procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes, já falei sobre isso. Então, sabendo o nível dos ouvintes e dependendo também, é uma pregação num culto de ação de graças? Olha a palavra que você vai levar. É uma palavra para um funeral? Olha a palavra que você vai levar. É uma palavra para um culto de aniversário, para um casamento, umas bodas de 25 anos, 50 anos. Claro, Deus vai te dar sabedoria para essa palavra que você vai levar em cada uma das situações. Outra coisa, ser objetivo, claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Então, cuidado com aquela mensagem que fica arrastando. Seja objetivo, seja claro. Claro que, como eu falei, na conclusão você retoma o que você foi falando aos pouquinhos no desenvolvimento. Mas não fique toda hora a mesma coisa. Então, seja objetivo, claro, para que não haja desinteresse. Outro ponto, utilizar uma linguagem bíblica. Então, você que quem lê muito Bíblia, na hora que a gente está ouvindo aquela pessoa, é natural, percebe que aquela pessoa lê muito, que aquela pessoa usa linguagem bíblica. Outra coisa, alguns textos vão vir na sua mente que não estão no seu esboço, e aí você pode ir fazendo os links naquele momento e tal, e trabalhar dessa forma. Algo importantíssimo, evitar usar o pronome eu. Então, usar sempre o pronome nós, tá? Então, porque eu. Não, use nós no sentido de você que está falando e também cuidado com o tu, com o apontamento. Então, irmão, você precisa melhorar. Olha, esse texto está dizendo que você precisa melhorar. Esse texto está falando que você tem que largar os seus pecados. Não. Cuidado. Esse texto está falando que nós precisamos melhorar. Esse texto está falando que nós precisamos deixar os nossos pecados. Esse texto está dizendo que nós precisamos nos arrepender, voltar para o Senhor. O que você está fazendo? Empatia. Você está dizendo, você está mostrando que aquela palavra, como ela mesma diz, ela é espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes. Então, corta para mim que estou pregando e corta para você que está ouvindo a minha pregação. Então, evite o eu e evite o você, o tu. Use sempre o nós. Deus nos deu essa palavra, não é? Deus nos deu essa palavra para que a gente pudesse falar nessa manhã, tá? Para que nós pudéssemos compartilhar. Deus está nos exortando, Deus está nos admoestando a isso. Então, esse nós aí é muito importante, não só pela questão da empatia, mas para que a gente possa mostrar mesmo, Hebreus 4,12 mesmo, essa palavra que atinge tanto quem fala como quem está ouvindo. É um diálogo. Na verdade é isso. O que significa a palavra diálogo? Ou melhor, diálogo. Diá é uma preposição grega, vou apagar aqui, tá vendo? Eu não consigo, o grego está dentro de mim. Então, eu vou falar algo para trazer melhor entendimento. Então, aprende, passa 4 anos na faculdade estudando grego, vai chegar numa aula e tem que falar alguma coisa que é legal, que aprendeu. Então, o que é a palavra diálogo? É a preposição diá,
Só que eu não estou colocando em letras gregas, estou colocando assim. Então, é a preposição de a, eu posso até colocar embaixo, porque depois você vai pegar a imagem aí, a preposição de a. O que significa a preposição de a do grego? É a preposição do através, tá? Lembra que quando você estudou matemática, você pegava a circunferência e para você saber o diâmetro, o que você fazia? Cortava a circunferência no meio, para você saber o que? O diâmetro. Ou seja, a medida através. Então você cortava. Então, tudo que corta pelo meio é o através. Então, o que é um diálogo? É um diálogos. É um diálogo, vou botar em grego aqui também. Diálogos. O que é logos? É uma palavra. Então, o que é um diálogo? O diálogo é uma palavra entrecortada. Então, eu falo, o outro fala. Eu escuto o que o outro fala, eu falo também. Isso é diálogo. Porque existe o que? A comunicação. Eu entendo, eu aceito o que ele fala, ou então eu não aceito só, não aceito o que você está falando, aí eu argumento. Então essa palavra está. O que está acontecendo com essa palavra? Ela está sendo cortada, ela está indo através de mim para ele, através dele para mim, e essa palavra está aqui no meio, ó. É diferente. Diálogo é de dois falando. Não, esse diálogo pode ter eu, o irmão Vladimir, o pastor Flávio, o Mateus, a irmã Cecília, o irmão Luciano, pode estar um grupo dialogando, não precisa ser dois. Então não é é diálogos. Então a gente está conversando e essa palavra, ó, está passando através de nós. Essa palavra está cortando cada um de nós. Isso é bem legal. E quando você prega, tudo bem que a pessoa não está falando, contra-argumentando, você está falando sozinho. Só que aquela palavra tem alguém que está nesse diálogo. E esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Então essa palavra está vindo para você, está vindo dele para você. Aí é o diálogo na vertical, né? Essa palavra está vindo dele para você, e aí ela está te cortando, e aí você agora vai passar essa palavra para aquele que está à sua frente, e aquele que está à sua frente ali na audiência, ele está prestando atenção, de repente ele vai vir depois falar contigo, irmão, tal, e poxa, aquela palavra tocou muito no meu coração. Por quê? Porque houve um diálogo aqui, ó, na vertical, e depois houve aqui, ó, na horizontal. E aí ele vai te trazer a recepção disso. Poxa, aquela palavra falou tanto no meu coração, porque ela foi um através, ela foi sendo cortada, tá bom? E aí é legal de novo lembrar de Hebreus 4:12. Então essa palavra, ela corta juntas e medulas, ela corta alma e espírito, que é um lugar que a gente não sabe onde é que é isso, né? Então, muito interessante essa questão do diálogos, tá? Bom, agora a gente já está partindo para aí os últimos 10 minutos da aula, e aí eu quero já ir para a página 2 da apostila que você tem aí, que diz assim: a postura do orador ou pregador. É muito importante que o orador, o pregador, saiba como comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar sua exposição, isso é importante, tá? A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Então, qual é a tua fisionomia? Como é que você tá? Se aconteceu algo muito sério, muito grave, por exemplo, eu passei por uma situação há 2 anos atrás. Eu fui pregar na igreja metodista em Botafogo, e no caminho de Nilópolis, eu estava em Nilópolis, tinha sido o aniversário do meu priminho,
que faz aniversário praticamente junto comigo. Ele faz no dia 10 de março e eu faço no dia 11 de março. E aí tinha sido aniversário dele, e aí no dia 11 de manhã eu ia pregar na igreja metodista em Botafogo. A mãe do meu priminho, minha prima, faleceu nesse meio tempo, de que eu saí de Nilópolis e fui para Botafogo. Quando eu cheguei em Botafogo, eu tinha deixado o meu Wi-Fi ligado. E aí pegou o sinal do Wi-Fi da igreja metodista de Botafogo. O que aconteceu? Quando eu abri, a minha outra prima dizendo: olha, faleceu. E aí eu, meu Deus. Só que aquela pregação já estava marcada há muito tempo com a Sociedade de Mulheres. Era uma pregação sobre mulheres, que era aquela semana, né, do 8 de março, do Dia Internacional das Mulheres. O que eu fiz? Chamei as mulheres, ajoelhei e falei: vamos orar, para que na hora da pregação o sentimento não tome conta de mim e eu consiga passar a mensagem que Deus me deu. Ah, Alessandra, mas você foi insensível? Não, eu pedi socorro a Deus. Senhor, gerencia minhas emoções, porque eu preciso pregar a tua palavra. Eu não posso deixar isso, o fato difícil. Duas emoções juntas, era o dia do meu aniversário e a minha prima tinha falecido. Então, olha só a situação, mas Deus, Deus veio sobre mim e me deu tranquilidade, calma. E aí, quando eu terminei a pregação, eu retornei para Nilópolis, depois, a questão do sepultamento e tudo, ficar com o meu próprio priminho, que tinha feito aniversário, sabe? Então, em tudo Deus vai sustentando a gente também. Então, aconteceu algo de repente, como eu falei, então cuidado com a sua postura, cuidado com a sua fisionomia, tá bem? Bom, ficar em posição então de nobre atitude, olhar para os ouvintes. Você está pregando para aquelas pessoas, então não fica olhando para cima, olhando para o lado. Olhe para as pessoas, isso faz parte da questão da empatia também. Então olhe para as pessoas que estão, olha um pouco, e não fica fixo só numa parte, não, porque a gente já está acostumado com isso. A gente está pregando e o Espírito Santo fala ao nosso coração determinadas coisas e a gente fala sem saber da vida de ninguém. E de repente, se a gente ficar num ponto fixo olhando para um lado da igreja, ou um grupo onde você esteja pregando, ou uma reunião, aí de repente a pessoa vai dizer assim: caramba, Deus está falando, Deus está apontando tudo que eu estou fazendo e tal. Então não fixe o olhar e nem o corpo em uma parte, não. Tenta falar, assim como quando a gente dá aula, né? Então tenta falar. Eu, por exemplo, estou aqui e eu tenho que ficar olhando para a câmera, mas às vezes eu olho um pouco para lá, olho um pouco para cá, que já é o costume no caso da aula, de você não ficar o tempo todo só num fixo. Então durante a pregação, olhe para as pessoas, isso é importante. Não demonstrar rigidez e nervosismo, já falei sobre isso. O nervosismo é natural. No início você vai gaguejar e tudo, mas depois você vai ficar à vontade, né? Eu estou aqui para testemunhar isso. É a primeira vez que eu estou dando uma aula, fiz a escola dominical e agora estou dando esse curso. É a primeira vez que eu estou diante de uma câmera assim tanto tempo. No início eu fiquei nervosa, falei os meus néis e tudo, mas agora eu já estou à vontade. Às vezes eu fico um pouco fora do espaço que eu tenho que estar, mas estou aprendendo. Então a gente vai aprendendo e não demonstre rigidez e nervosismo. Peça a Deus para controlar isso de você. Evitar exageros nos gestos, tá bom? Então, você tem um ambiente. Claro, você vai pregar. Por exemplo, eu faço muito movimento com as mãos, até por causa da Libras, que isso eu tenho estudado todos os dias. Então, eu falo mexendo as mãos o tempo inteiro. Agora, você andar de um lado para outro, andar a igreja toda, voltar, é aquilo, a menos que esse seja o seu jeito. E aí você tenha uma característica específica, uma instrumentalidade específica, faça isso. Agora, se não exagere tanto nos gestos, assim como não exagere tanto na voz, subir a voz mais. Eu, por exemplo, tenho a voz muito aguda, eu não posso subir minha voz demais. Então, quando eu prego, eu não faço aquelas coisas de irmão, né? E de repente, acho
acho lindo, faz parte da questão da eloquência. Você está falando e quando você quer chamar a atenção, às vezes o próprio Espírito Santo te toca para você falar aquilo mais alto. Acontece isso comigo, mas em mim baixa preocupação, porque se eu falo um pouco mais alto, como eu me conheço, minha voz pode ficar aguda demais. Então eu vou, vou tentando, falo um pouquinho mais alto e não um berro lá em cima, uma coisa muito, muito alta. Bom, não demonstrar indisposição, evitar leituras prolongadas. Vai pregar num texto, isso é técnica, tá? Mas e se o Espírito Santo, Alessandra, me deu um capítulo inteiro? Isso já aconteceu comigo e eu preguei. Porque, claro que não foi o Salmo 119, 160 e tantos vezes, não foi isso. Nem as maldições do Deuteronômio capítulo 28, que começa no verso 15 e vai até o 60 e alguma coisa. Mas era um texto bastante grande. Se não me engano, era ali a Páscoa a reforma religiosa do Ezequias e depois a Páscoa, no segundo livro dos Reis. Então, essa questão do texto grande, para quem está começando a pregar, ela é complicada. Então não pregue em textos grandes, pregue em textos pequenos, uma perícope. O que é uma perícope? Uma perícope é um texto que tem início, meio e fim. Geralmente as nossas Bíblias têm um títulozinho e aí demarca aquela perícope, depois vem um outro título, tá? Lembrei de uma coisa muito importante nesse meio aqui. Pegou um texto para pregar que começou com depois destas coisas, o que você tem que fazer? Estudar para ver que coisas. Porque as coisas que estão anteriores, de repente, vão influenciar naquele texto ali. Então, se começou com depois destas coisas, na introdução em que você vai falar contexto, você explica que coisas são aquelas, tá certo? Preocupar-se com a indumentária, com a roupa que você está. Então, homens, uma gravata torta faz com que toda a audiência preste atenção na sua gravata torta. Você vai pregar, mas todo mundo vai prestar atenção na sua gravata que está torta. Ou então você usa uma gravata rosa choque e vai chamar atenção. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque, olha, sério mesmo, tudo tira a atenção da audição da palavra de Deus. Então, você tem que saber isso, você vai pregar, você precisa de toda a atenção. Então, o que a gente pode fazer, segundo a técnica, para não desviar a atenção das pessoas, a gente precisa fazer. Então, como eu falei, a tua postura, o teu jeito de falar. Agora vamos trabalhar com a questão aqui do corpo. Então, as cores que você utiliza na roupa, os estampados muito tal. Hoje estou com uma blusa estampada, mas não chama tanta atenção. Então, nos homens, gravata, aí uma meia muito colorida. E aí quando você ainda está lá sentado atrás do púlpito, se a sua igreja é desse jeito, então você está sentado lá e cruzou a perna de repente, aí apareceu aquela meia vermelha ou aquela meia amarela, não adianta, todo mundo vai prestar atenção naquilo antes de você pregar. E quando você for pregar, vão falar da meia amarela do pastor ou do pregador, da meia vermelha. Então cuidado com tudo isso, tem que prestar atenção. Você está fazendo, por isso que isso aqui é um curso, então a gente tem que falar de tudo que pode acontecer. Então, as meias, calça justa demais, mulheres, calça justa demais, vestido justo demais, saia justa demais, decote. Aí mulheres têm muito mais detalhes. Decote, e o brinco caiu no meio do culto, tira o outro. Você não vai ficar com um brinco ou outro brinco. Ou esse costume de um brincão e um brinquinho. Tudo isso chama atenção. Maquiagem carregada demais, o cabelo com alguma coisa desalinhada. Então tem que tomar cuidado, tá? Óculos, eu tô de óculos. Então, aqueles óculos que diante de luz ficam muito escuros, fotocromáticos. Tudo isso
atenção, sério mesmo. Além da forma que você fala, como eu falo, seu próprio corpo pode tirar a atenção. Aí os homens que vão pregar com blusa social, se a gola estiver levantada, acabou, tem que ajeitar. Gola polo, tem que ajeitar. Tudo isso pode tirar a atenção de quem está ouvindo a pregação, tá? Então isso é muito importante. Já falei de decote, colares muito chamativos, tudo isso já pode chamar a atenção. Cabelo, então cuidado com o seu cabelo. Meu cabelo é muito cheio, então eu vim fazer o curso de rabo de cavalo. Então, se eu vou a um casamento, aí eu vou com o cabelo solto e tudo, ou então se ele estiver molhado, aí tudo bem, eu me conheço, eu sei que chama atenção. E como eu faço muito gesto com a mão, de repente eu posso passar a mão no cabelo e ficar assim. Tudo isso tem que prestar atenção, tá? Não estou fazendo graça não, mas tudo isso tem que prestar atenção. A maneira como você se assenta, como eu disse no púlpito, antes de começar a pregar. Até isso tem que prestar atenção de como é que é o teu comportamento, porque tá todo mundo te olhando. A igreja tá te olhando. Você tá aqui na frente e antes de você pregar já está todo mundo te olhando, tá? Então, aqui a apóstola diz: existem muitos ouvintes, estão atentos, esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus através de você. Então, isso o que está na apostila. Agora, mais algumas coisas que a gente já está caminhando para conclusão. Eu trouxe alguns livros hoje para te mostrar, já que a gente está em quarentena. E aí, como eu falei, a dica de entrar nas bibliotecas online, buscar livros. Se você tem livros em casa, então eu quero recomendar, né? Por exemplo, os livros que tratam de pregações, ou livros que inicialmente eram pregações. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá gosto demais, né? Já falei aqui do pastor Cláudio Duarte, que eu amo, e agora estou falando do pastor Luciano Subirá, que eu também amo. E aí, ó, ele tem esse livro, O Agir Invisível de Deus. Ele tem essa pregação aqui no canal do YouTube, no canal dele. Então você pode buscar lá, O Agir Invisível de Deus. E aí você lê o livro, escuta a pregação. Ou então aqui no livro você já vai percebendo como fazer isso, tá? Por exemplo, o outro livro do Luciano Subirá que eu amo demais, foi o primeiro que eu ganhei, uma amiga me emprestou para que eu lesse, e aí eu tive que comprar o meu, esse aqui, ó, Até que Nada Mais Importe. Então também é uma pregação de 1h30, me parece, ou um pouco mais, do pastor Luciano Subirá também. Então ele, na pregação, ele fala sobre o livro, e é legal aquela questão da repetição, como eu falei. Então, eu li o livro, aí só depois que eu fui ouvir a pregação, e aí aquelas coisas que você foi memorizando e tal, e se repetiu na pregação. Então, ouvir bons pregadores, já falei 2, eles não estão pagando nada por isso, hein? Pelo amor de Deus. Então já citei 2, pastor Cláudio Duarte, cada um na sua instrumentalidade, pastor Luciano Subirá, eu não vou falar mais outros não, senão aí vão achar que eu estou fazendo comercial. Outra coisa, se vocês sabem bem inglês, ouça pregações em inglês. Sabe o que vai acontecer? Se você sabe, se você está estudando, ao mesmo tempo em que Deus vai falar o teu coração, você vai ganhar vocabulário em inglês. Mesma coisa, ouvir pregações em espanhol ou italiano. Se você está estudando alguma língua, ou então se você vai aproveitar a quarentena para começar a estudar alguma língua online, escute pregações nessa língua que você vai ouvir. Isso é muito legal, tá? Tem um outro livro que eu trouxe, do John Piper, 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. É um outro livro também que não é sobre pregação, mas é um livro bacana, porque ele vai falar de calvinismo, de arminianismo, é algo que a gente precisa estudar também. E aí ele fala da questão da graça de Deus. Se você gosta desse tema, é um outro livro que eu estou recomendando, tá bom? Então, só para ilustrar essa aula. E aí eu quero fechar essa aula com 2 falas
É uma aula de homilética, eu citei alguns textos bíblicos, mas eu não abri a Bíblia para ler, né? Então, vamos lá. A primeira é uma fala de John Wesley, que diz assim: todos são chamados para fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Então, cada um de nós é chamado para fazer coisas do dia a dia. Falar da palavra de Deus é algo que precisa estar em nós. Nós fomos chamados para isso. Então, são coisas ordinárias, são coisas do dia a dia. Só que essas coisas nós somos chamados para fazer com amor extraordinário. O amor que vem de Deus. O amor que Deus colocou em nossos corações e que faz com que a gente ame ao outro com esse amor também. E acredito que não haja melhor momento do que esse que a gente tem passado para falar dessa palavra com esse amor extraordinário. E a segunda fala é de Charles Wesley, o irmão de John Wesley. Essa fala geralmente é atribuída ao John, mas a fala é do Charles, que diz o seguinte: una o par, há tanto tempo desunido, conhecimento e piedade vital. O que a gente está fazendo aqui nesse curso é tentar unir esse par que vem aí sendo desunido. A piedade, a fé, a certeza de que é o Espírito Santo que está falando através de nós. É Ele que vai nos usar. É por isso que nós devemos orar, nós devemos nos consagrar, nós devemos buscar a Deus, para que essa palavra seja uma palavra santa, mas também o conhecimento que a gente está adquirindo no curso, através das técnicas. A gente estuda, a gente faz faculdade, a gente trabalha, a gente estuda online, a gente aproveita a quarentena para estudar online. Então, unir esse par, conhecimento e piedade vital. É isso que a gente está tentando fazer aqui, para que esse par que está há tanto tempo desunido, seja unido de novo. E agora, eu quero ler para vocês o texto que é o nosso texto base do curso, Romanos capítulo 10, verso 14. Você conhece bem esse texto. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí, como bom estudioso da palavra, onde é que isso está escrito? Isaías capítulo 52, verso 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, que a gente continue estudando, trabalhando, crescendo. Isso faz parte do envio. Quando eu começo a estudar, quando eu começo a me preparar, isso faz parte do envio. Então, a gente já está trabalhando no envio para que a gente possa pregar, para que as pessoas possam ouvir e que possam crer. Então, o que está no versículo, a gente está voltando de trás para frente, para que nossos pés realmente sejam formosos, porque é a formosura de Deus que vai estar em nossos pés, levando a sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Essa foi a nossa segunda aula. Aqui no YouTube é a primeira, mas aqueles que estão fazendo o curso é a nossa segunda aula, por isso eu fiz questão de retomar algumas coisas. E aí a gente se vê na nossa próxima aula daqui do curso de homilética. Deus te abençoe grandemente. Um beijo.